Saudações, caros ouvintes. Hoje abrimos este espaço de rádio com o coração cheio de respeito e admiração. O nosso olhar volta-se para a história, para o som da memória, para o legado de um homem cuja vida se confunde com a própria evolução da rádio em Moçambique. Falamos de Carlos Silva, um profissional cuja voz atravessou gerações, cujas ideias moldaram conteúdos, cuja escuta refinada ajudou a construir a sensibilidade radiofónica que nascia, crescia e se reinventava. Partiu aos 89 anos de idade com a mesma marca de entrega que o acompanhou desde o início. O último programa que produziu foi emitido justamente no próprio dia da sua morte. É quase poético, trágico, simbólico, um fim que confirma que Carlos Silva não trabalhou na rádio, ele viveu rádio. Neste espaço, olharemos para ele pelos olhos de quem também faz rádio e passou pelo crivo de Carlos Silva. O que é legado para uns foi batalha para outros. O que é hoje considerado normal, ontem foi uma conquista. Vamos conversar sobre o passado para inspirar o presente. Vamos recordar para aprender. Vamos elogiar para agradecer. Carlos Silva, o homem, o profissional, o mestre da rádio em estado puro. Para esta conversa, eu tenho aqui uma constelação de profissionais de diferentes gerações. Eu tenho a honra de conversar aqui com Luísa Menezes, professora, produtora de conteúdos de rádio, locutora, uma inspiradora. Susana Rita, professora, educadora de infância, a nossa tia Susana e também apresentadora de conteúdos de educação infantil. Isidínio Fakirá, o homem da voz, o produtor de conteúdos e também uma inspiração para várias gerações. E Vitor Reis, que é o mais novinho de todos e que hoje vem aqui para aprender. E também partilhar a sua experiência com Carlos Silva. Vamos começar pelas mulheres. Luísa Menezes, que também começou a carreira e cuja história também se confunde com a evolução da Rádio Moçambique pós-independência e que certamente privou muitos momentos com Carlos Silva. Como definir este contributo do Carlos Silva na sua vida e também no processo de crescimento e de desenvolvimento da Rádio Moçambique? Olha, o meu relacionamento com o Carlos Silva não foi só profissional. Eu, por força da minha amizade com a Maria Judite, tornei-me quase que amiga também do marido da Maria Judite. Então, nós muitas vezes comentávamos sobre outras coisas que não rádio e talvez por isso o Carlos Silva tenha sentido que tinha um ascendente tal que eu, se calhar, era a das mais visadas quando ele chamava a atenção ou quando nos ensinava qualquer coisa. Então apontava sempre o dedo na minha direção, né? Dedo em riste do Carlos Silva, que andava sempre em riste. Mas ao mesmo tempo, depois dele me ensinar o que já tinha ensinado, o que ele achava que tinha ensinado, o que eu achava e que ele achava que eu tinha aprendido, fez exatamente o inverso. Começou a atribuir-me como referência. Já dizia às pessoas, olha, façam como a Luísa. Então isso significa que consegui assimilar e aprender aquilo que ele me está... Essa foi talvez uma das coisas mais importantes que aprendi com ele. Ele ensinava, a pessoa assimilava e depois ele apresentava como exemplo, como referência a outras pessoas, para dizer o seguinte: era a humildade.
Ele era, apesar dos gritos e da maneira como muitas vezes se dirigia a nós, como um pai, era a humildade em pessoa. Porque lembro-me, por exemplo, de um episódio, não sei se é a altura própria, mas não vou deixar para depois, porque senão esqueço-me, já estou nessa idade. Estávamos a gravar, eu gravei muitas, acho que milhares de vezes com ele, uma coisa que se chamava informação sobre câmbios. E ele detestava que eu dissesse informação cambial. Ele dizia, não é informação cambial. Você vai falar agora de informação cambial e ninguém lhe vai entender. As pessoas estão habituadas assim. E o programa chama-se Informação sobre Câmbios. E acabou-se. Não há cá informação cambial. Então, houve um dia em que, por uma razão qualquer, ou porque eu me ria muito na altura, ele me fez chorar. Dirigiu-se a mim de tal forma, do outro lado, nós chamávamos do ecrã, do outro lado do ecrã, ele dirigiu-se de tal forma que eu, na altura, chorava por tudo e por nada também, assim como ria por tudo e por nada. Comecei a chorar e ele ficou tão aflito, mas tão aflito, porque ele não conseguia fazer-me parar o choro, assim como ninguém conseguia fazer-me parar o riso quando eu me começava a rir. Ficou na maior das aflições e eu fiquei com tanta pena dele que o choro passou. Depois fez um gesto qualquer durante a gravação. Eu apanhei um ataque de riso. Isso na sequência, no mesmo dia. E ele, com a sua santa paciência, até o momento que se enervou. Mas, Luísa, afinal de que é que se está a rir? E bateu na mesa. Aí, quando bateu na mesa, passou tudo. Choro, riso e tudo. Então, ele tinha essa forma de lidar com as pessoas, mas sempre no sentido de ensinar com a sua santa paciência e com a sua santa humildade. Susana Rita, a nossa tia Susana, para além de apresentar conteúdos para um público mais pequeno, era também produtora desses conteúdos. De alguma forma, o Carlos Silva teria tido um impacto neste processo de criação de conteúdos, de apresentação de conteúdos, e na sua vida pessoal como profissional de rádio? A minha história não foge muito do que a Luísa está aqui a dizer. Eu tenho o Carlos Silva como mentor. Sou eu hoje o que eu sou, graças ao Carlos Silva, no aspecto comunicadora, como disseste, nem sabia que eu era comunicadora. Enfim. Eu nem sei como vim parar a rádio, de verdade. Eu tenho o privilégio de dizer, eu caí de paraquedas e fui muito bem acolhida. E graças a Deus tornei-me nesta pessoa que eu sou hoje. Se ainda continuo ligada à comunicação, é porque para mim, e se em algum momento acompanhar algumas entrevistas por aí, eu identifico mais com a rádio, exatamente por aquilo que o Carlos Silva foi para mim. Eu vim da Maixixe, lá em Abanha, para vir estudar. E num casting vim parar aqui no programa da criança, com 17 anos. E quem foi que me recebeu? Carlos Silva. Imagina aquela manhã bonita, com aquele sotaque lê, para o Carlos Silva. Ouvi dizer que ele era contundente nesse aspecto. A Luísa falava dos ataques de choro, eu chorava todos os dias. Que ele era o sonorizador na parte inicial do programa da criança. Ele fazia a sonorização pessoalmente. Portanto, imagina, a Susaninha chegava aqui com o seu textozinho, que eu tinha que produzir os textos. Bem, aquilo foi uma escola interessante. Não é isto que vocês fazem hoje. Desculpem. Vinha eu primeiro, não dormi porque estava a escrever. Vitor já vai explicar se é ou se não é. Estava a escrever. E sabendo que era o Carlos Silva o sonorizador. Portanto, ele era tão exigente e um bom professor, de verdade. Aquele era não sei como qualificá-lo. Porque ele era do género que ele corrigia o texto, era uma miúda, corrigia o texto, ele dizia, um comunicador, fiquei com isto e digo a todos os jovens
comunicadores hoje. Um comunicador é um educador por excelência. Eu tive o privilégio de estar no programa da criança. Mais uma responsabilidade. Educar uma criança é educar um adulto homem amanhã. futuro. Portanto, quer dizer que ele era tão exigente, como é que ele dizia? O português é uma língua que obedece a uma gramática, a escrita e a fala. Portanto, ao comunicar-se com alguém, deve ser corretamente para não induzir ao ouvinte a erro. Então, menina, o que é que escreveste? Lá começava a ver as gralhas. Ai, meu Deus. Eu sozinha já via. Num parágrafo, eu tratava a pessoa por tu e por você. E acontece muito agora. Sim. Sim. Por isso que eu fico danada quando me aparece um texto com essa gralha. Desculpa. A menina está a lidar com crianças, então trate por tu. E é tu. E no meio não me vire para você. Mas aquilo era, quer dizer, estás a ver aquele nosso português, né? Você é tu. Então aprendi a tratar a criança por tu. Então, se eu estiver a conversar com o pai da criança, já é outra coisa. Trato na terceira pessoa. Mas era uma coisa que numa comunicação normal a gente nunca se apercebe disso. Mistura, quer dizer, como se diz, né? Português não é a nossa língua. Aonde? A partir da altura em que a gente está com o microfone à frente, somos educadores. Então temos que falar corretamente. Então eu meti isso para mim mesma. Portanto, foi Susana Rita, tu és uma educadora, então retifico. Eu não sou professora, sou educadora. Perceberam a diferença? Amém? Eu não tenho formação psicopedagógica. Eu sou autodidata. A minha formação superior é outra área que não tem nada a ver nem com comunicação, nem com educação. Incrível. Eu formei-me em antropologia. Mas isso só me veio acrescentar algum valor naquilo que eu sou hoje. Temos de entender o outro para que eu viva e respeite as diferenças. Falar de Carlos Silva para mim é aquela menina vinda da Machixe, com aquele sotaque todo, orererê, guê, pegar num texto todo escrito à maneira manhambana, tu, você. Primeiro corrigi o texto, agora vamos ler. Ah, Maria, diz que Maria? Tem acento no A por acaso? Menina, leia o que está escrito. A Maria. Mas vocês não estão a imaginar. Mas aquilo foi, o começo parecia duro demais, mas depois o que a Luísa diz, a partir da altura em que tu começas a entender quem é Carlos Silva, começas a cair na real, de que ele apenas quer te ajudar. A comunicar-te da melhor forma possível. Então era o L, era o A aberto, era o G dos manhambadas. Então, imaginem quando tivesse um texto, o gato, eu lembrava logo, o gato, então, era o G, era o A, mas foi um exercício que eu digo, quem quer ser comunicador hoje, é só prestar atenção nas gralhas, que uma coisa que ele ensinava-nos na altura, penso que serve para todos, todos os nossos programas na época eram gravados. Ouvir o programa e fazeres tu a tua avaliação. Então, a partir daí, tu vias, não, pronunciei mal. Então, a próxima gravação era pegar no erro anterior e, lógico, como era uma gravação, tínhamos o privilégio de gaguejar quantas vezes fossem necessárias, que ele depois fazia a devida limpeza. Mas foi o exercício e tanto. Portanto, esta comunicadora, esta avó Susana de hoje, vem de longe. E de uma escola dura, de verdade. De parar a gravação, limpar as lágrimas, quantas vezes fosse necessário. Mas ele não aceitava imperfeição. Aquilo que a Luísa diz. Estou a imaginá-lo agora com a terra e os terrenos. Não, mas eu fico, sinceramente, desculpem-me, mas eu fico aterrada quando escuto alguém acanhar. Gente, o português é escrito, existe dois R's e dois R's. Joaquim, onde é que tem N antes do quê? É Joaquim. Então nós sabemos que temos essas... Mas quando nós estamos a comunicar para a rádio ou para a televisão, temos que ter este cuidado. Como é que eu estou a pronunciar as palavras? Porque quem está a ouvir olha para mim como uma referência. Eu quero ser como a Rosa. Então eu vou pronunciar como a Rosa, porque acham chique. Joaquim, espera. É um hino.
Me poupem! Amém! Esta é a Susana de hoje. É isso aí, Rosa. O Carlos Silva era um homem de sons. Ele tinha uma sensibilidade para o som. Isidino Fakirá também é um homem de sons, não só de voz, mas também um apreciador de sons. Teria o Carlos Silva a ver com isso? As influências, para além do lado que já foi aqui bem dito pela Susana e pela Luísa, de formação de locutora, de colocação de voz, de leitura, enfim, o Carlos marcou muito, de facto, nesta coisa da música, do som. Eu quero recordar da emissão C, que na altura só apresentava música clássica e um pouco de jazz e não sei o quê. E tínhamos que fazer as emissões à noite. Nós até tínhamos 2 turnos, não é, Luísa? E até fugíamos. Fazíamos o turno na Nacional, na missão A. Sim. Depois, ao fim do dia, que a emissão só às Passávamos 17h30, a tal emissão que depois passamos para a Rádio Cidade. Depois tínhamos que apresentar um programa de música clássica, com aquelas obras de 5 minutos, no mínimo 5, por aquela 10, 15 minutos, 20 minutos. E pronto, eu lia, preparava o texto. Normalmente eu tinha o cuidado de ir ter com ele, chegava cedo, ia ter com ele por causa da pronúncia, como é que se pronuncia isto, aquilo. E pá, e ele lá ensinava. Se não fosse ele, ia-nos ter com a Maria Judite também, que estava mais ligada, e passávamos essa informação. Mas um dia desses, eu estou na emissão, a emissão está a correr, pus a música, a emissão ficou a correr, e fui conversar, saí do estúdio, né? Fui para o estúdio de lado, que era o estúdio da emissão A, e que o tempo foi passando. E voltava, espreitava para sentir-se a música, está a tocar ainda, né? Era um tipo de música que praticamente a gente ouvia, mas não dizia nada. Então, provavelmente eu entrei lá para o estúdio e já tinha mudado a faixa e eu não me apercebi, porque é a mesma coisa para mim. Meus caros, o Carlos Silva aparece de pijamas. Eu morava aqui em frente à rádio. Menino, o que é que estás a fazer? Já passou a música há muito tempo. A gente ouve aquele berro dele, a gente congela. Fiquei congelado ali. Lá ele foi, mudou a música, deixou-me acalmar. Ok. Ele também caiu na real, viu que de outra forma este miúdo não vai falar. Lá acalmou-me e tal. Ok, agora vais ler assim, isto. Então, lá fiz essa leitura. No dia seguinte, quando voltei a ter com ele, ele sabia que eu havia de ir lá ter, começou-me a dar o sermão do que é estar a ouvir a música, porque aquilo tinha andamentos, aquilo tinha momentos, tinha fases. Então isso obrigou-me a começar a ouvir um pouco mais isso, e o próprio jazz que eu já ouvia muito, e tive o cuidado de um dia pedir um livro. Para compreender, eu queria perceber bem o que é isso da música clássica, e ele passou-me essa informação. Eu penso que foi, de facto, esta coisa do som, dos efeitos, depois que ele também colocava na forma como sonorizava os spots, como fazia os indicativos, que me fez encostar muito ao trabalho dele. Depois eu tinha uma pessoa que também estava muito ligada a ele, que era o Nassurdino, que era um amigo pela família, e que me dava muito apoio. Então eu ia para as sessões onde eles estavam a fazer montagens dos spots e de programas, e isto tudo fez com que eu crescesse nesta coisa do som. Depois entrei comecei a criar a minha forma de estar, o meu próprio estilo, e enveredei pelo jazz. E nós conversávamos muito. Ele tinha também essa formação. Muita gente talvez não soubesse. O Carlos Silva também tinha muita informação do jazz. Aliás, ele era culto, e discutíamos sobre temas musicais, sobre artistas. Hoje eu tinha muito orgulho em ir buscar as músicas clássicas, portanto, esse tema mais erudito, esse género mais erudito, interpretada por músicos de jazz.
E faço muito isso. Aliás, a homenagem que eu faço ao Carlos Silva na próxima edição do Easy Jazz é justamente ir buscar temas clássicos feitos por músicos de jazz. Portanto, houve muito de formação que ele me deu. E ele era um líder também. E uma das coisas que ele me ensinou, porque eu tenho o meu problema da vista, que ele também teve, e ele foi sem vista, foi a capacidade de improvisar. Estes problemas que a Luísa e a Susana fizeram a referência de leitura, eu tive, mas ele compreendeu a minha situação. E em algumas coisas ele mandou-me fazer. Tu deixas de fazer isto, vais, puxa da tua cabeça. Em vez de pegar, não está aqui no texto, diz tu o que é que tu interpreta. Lê o texto, depois começa a interpretar. E isto começou a criar este meu lado do improviso. E depois a liderança, né? Eu e a Luísa começamos muito cedo a fazer um programa, chegamos aqui, queremos fazer um programa, fizemos logo o programa no Coração, antes Nova Geração, no Coração da Noite, e ele sentiu que este indivíduo não vai ficar aqui apenas para fazer leitura, não sei o quê, começa lá. Chegava ao final do ano, o Carlos Silva chamava, temos que mudar a programação, vai lá pensar num programa. Cria um programa, peça num programa, e discutíamos porquê que vai ser assim. Foi um grande professor. Desculpa, eu vou voltar à questão da sensibilidade. Nós dizíamos, até achávamos que ele não tinha aquilo que não tinha na vista, tinha no ouvido. Então tu contaste agora um episódio que me fez lembrar o do Agostinho Luís. Eles vão se encontrar e vão falar sobre isso lá em cima. O Agostinho Luís também, tal como nós, fugia da emissão C, né? Todos nós fugíamos. Então, ele nesse dia estava de serviço em direto, eu estava na Nacional. Estávamos ali fora na coordenação, como fazíamos sempre, a conversar um bocadinho, e o Agostinho entrou e foi anunciar o próximo clássico, que aquilo demorava tanto que dava tempo de contarmos a nossa vida toda, né? Então Agostinho foi, mas ele não tinha estudado, não tinha feito o trabalho de casa, então não conseguia ler aquele nome. Arriscou a primeira, arriscou a segunda, a terceira, só a quarta é que ele conseguiu ler o nome do senhor todo completo. E fez aquilo que parecia nada. Carlos Silva ouviu lá na casa dele e também veio de pijama para aqui. Então, a sensibilidade dele que se transmitia a todos os outros aspectos. Tu agora mencionaste que ele foi líder. Ele, de facto, nunca foi nosso chefe. Em nada. Em nenhum momento. Era líder mesmo. E há essa diferença, não é? Um líder de dedo bem risto. De dedo bem risto. Nós já sabíamos porquê. Mas já vamos falar desse lado do professor Carlos Silva. Mas agora vou dirigir a minha atenção para o Vítor Reis, que é bem mais novo. Acho que o Vítor nasceu, o Fakirá, a Luísa e a Susana Rita já eram referências do Carlos Silva em termos de terem aprendido e estarem a ensinar outras gerações. Para si, Vítor Reis, quem foi o Carlos Silva no teu processo de profissional de rádio? Bom, em primeiro lugar, vou dizer que é uma honra estar aqui diante destes profissionais, porque cada um deles inspirou-me da sua maneira, né? A tia Susana era aquela do programa da criança. Eu pessoalmente cresci a ouvir rádio. Sou da era em que era só a televisão, era a TVE na altura. Então a tia Susana, nós só podíamos ouvir rádio, né? A televisão era o fim de semana e depois não tínhamos opção. Então era começar por ouvir a tia Susana e depois, portanto, porque era só rádio, também já em outros horários, né, mais livres, já se ouvia Luísa Menezes e o Isidino Fakirá. Então conheci o eterno professor Carlos Silva,
depois de entrar aqui para a rádio, depois de algum tempo, porque entrei para a rádio a fazer os programas infantis. Quem me recebeu foi o também eterno Tio Coutinho, não é? Então, fiz as primeiras gravações. Lembro-me que uma das primeiras gravações foi exatamente aqui no estúdio onde nós estávamos, para gravar um spot. E estando o professor Carlos Silva do outro lado, nós gravamos e regravamos o spot várias vezes. Mas eu estava exatamente sentado do lado onde está a Luísa Menezes e a tia Susana, a olhar para ele, não é? E ele várias vezes descia estes degraus para vir corrigir, não é? E a correção era uma coisa de, mas quem chamou estes meninos para virem para aqui fazer esta gravação? Pessoas que não têm muita experiência, não é? Mas pronto, lá a gravação saiu. Eu saí com uma impressão dele que confesso que não foi das melhores. Não foi das melhores, mas ele com certeza fez parte do meu processo de formação aqui na rádio. Comecei a conviver muito com o professor Carlos Silva, depois de passar para a Antena Nacional, principalmente para gravar o programa Clássicos ao Domingo. Com ele aprendi que nem todos os locutores podem fazer tudo. Exato. Há locutores para Data na História, há locutores para programas comerciais, há locutores para cada programa, não é? E por sorte, vamos assim dizer, eu fui um dos locutores definidos para o programa Clássicos ao Domingo. Confesso que ao princípio aquilo foi duro, principalmente por causa dos nomes, né? Deixa-me aqui fazer referência, por exemplo, estou a dar um exemplo. Difícil. Um nome difícil, Chopin. Se tu lesses aquilo, Chopin, ele vinha correr. Chopin! 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 Agora imagina só se está com Meu Deus, o que é isto? Mas pronto, foram boas experiências. Ultimamente, ele sabia que, portanto, eu chego aqui à rádio logo cedo, né? Ele ligava: Vítor, tens 5 minutinhos? Lá ia eu: tens um papel e uma caneta? Lá vamos nós. Então, ele tinha muito disso, tinhas que escrever. Escrever tudo. Escrevias tudo ali. Se não tens um papel e uma caneta, tens tudo aí. Não, professor, tenho aqui comigo. Então vamos lá. Boa noite. Bem-vindos ao Clássicos ao Domingo. Depois de escreveres o texto que ele queria, ok, agora lê. Então tu tinhas que ler. Depois de escrever, tu tens que ler. Ok, devagar. Tu lá lias. Ok, estás pronto? Vamos a isso. Então pronto, passavas para o outro lado, mas de vez em quando continuavas a cometer. Ele lá, por causa do problema da vista, ele já não dava volta para o lado do locutor. Gritava lá do outro lado e tu ouvias, não é? Então, são estas experiências que eu trago do professor Carlos Silva. Com certeza que fica na nossa memória. É um nome de referência. Quando se fala de rádio, não se pode falar de rádio sem falar no professor Carlos Silva. Mas para todos vocês que tiveram estes momentos com Carlos Silva, ele era um técnico, era um artista, era os dois. Quem era o Carlos Silva? Era tudo. Sim, era tudo. Não, incrível. Era tudo isso. Não, eu falo porque eu entrei aqui miúda. Meu primeiro contrato de trabalho, de verdade, foi aqui. Entramos todos aqui. Sim. Em 1980. Entrei em 1978, como o Vítor entrou aqui também, né? Programa da criança, emprestando a voz para isto. Mas acredita que quando entrei como contratada, fiquei com dificuldades de perceber quem era o Carlos Silva. Qual era a área dele, porque ele era bom em tudo. Portanto, eu fingia que vinha de uma formação, não sei o quê, na altura, né? Que eu entendia o que era escrever. Eu estava no Centro de Estudos Culturais. Tinha terminado o curso de animadores culturais, que foi por isso que vim cá parar. Mas eu achava estranho como o Carlos Silva corrigia o texto, corrigia a dicção, corrigia... Quer dizer, olha,
O programa da criança, como se recordam, tinha várias rubricas. Com o andar do tempo, fomos criando rubricas. Ele estava lá. Era aquela pessoa completa, aquele professor que entendia do que dizia. Não é porque... Só que, claro, aquela careca assustava. Sim. Bem mesmo. Então, tu sozinha já começavas a tremer, como o Vitor diz, mandava-te repetir quantas vezes, e quanto mais repetias, eu acho que, no meu caso, eu enervava-me mais. Menina, agora vamos fazer uma pausa, relaxa, eu volto. Mas quando ele voltava, eu estava mais nervosa. Mas depois ele tinha um tom de mágica que de repente tu sozinha. Ficava tudo. Agora já podemos. E depois, Sim, senhor Carlos, podemos. E o engraçado é que quando terminasse a gravação, ele abraçava, levava, quer dizer, como se fosse junto, tivessem montado tudo junto. Aquilo que diziam, o dedo em riste, normalmente é um chefe. Sim. Mas aquele dedo era para nos educar. Porque ele no final, aliás, eu não sei, portanto, aquele dedo fazia parte da personalidade dele. Porque sem aquele dedo, juro, acho que ele não seria Carlos Silva, aquele que nós estamos aqui a falar. Mas era um dedo, de verdade, assustador. A careca. Quando ele, ai meu Deus do céu, que gralha que eu cometi agora. E a preocupação nossa era fazer o melhor possível. Mas para ele nunca havia o melhor. Porque havia sempre algum probleminha. Mas eu acho que isso aqui é. Por isso que estamos aqui hoje. Eu acho que a perfeição é isto, é para ser perfeito. Nós estávamos convencidos que o programa correu lindamente. Ele dizia, correu lindamente, foi bom, mas aqui devias ter feito, aqui devia ficar melhor. E como nos doía. Mas olha, e quando era assim, era preciso repetir todo o programa? No programa seguinte tomávamos atenção às chamadas de atenção. Exatamente, é isso que eu digo. Olha, a vantagem minha, pelo menos, que os programas eram gravados, eu tinha este privilégio, que ele dizia, escuta, não só o que eu disse que erraste, mas procura tu sozinha descobrir onde erraste. Havia momentos até que nós concluíamos sozinhos que erramos aqui. Exato. E ele dizia, sim. Já percebeste? Então a próxima era aquele gaguejado. A nossa inteligência artificial na altura era feita com uma tesoura. Eles faziam com tesoura os sonorizadores, cortavam a fita e não sei o quê, mas era colavam. interessante. Eu lembro-me quando eu estava ainda a estagiar, digamos, com o José Manuel Pérez e o Gulam Khan, muitas vezes eles ligavam. Carlos Silva, venha lá cortar a fita aqui, porque só ele é que tinha o jeito para aquilo, e foi ele que ensinou também a eles. Sim. Mas a propósito disso, eu fui fazer uma formação na Costa Rica com ele. Portanto, quando criamos a Rádio Cidade, houve um projeto da Unicef que apoiava a Emissora Provincial da Zambésia, e a Rádio disse não. Nós queríamos também aproveitar a Rádio Cidade, estava a nascer a Rádio Cidade, e porque ele era o formador, tanto dos locutores na Rádio Cidade. Portanto, eu fazia toda a parte artística do improviso, seleção musical, mas todos tinham que passar pelas mãos dele para cada da leitura que a Susana esteve aqui a dizer, e a Rosa também passou bem. Sim. Respondendo então a Rosa, ele era. Mas deixa-me terminar essa coisa. Esta coisa que tu disseste da colagem. Então, na Costa Rica, nas aulas práticas, estavam lá com aqueles latinos, eles pegavam, tiravam a fita, não sei o que o cara disse, não, para. Pararam todos e ele foi cortar a fita. Já foi um problema da vista que ele tinha, já praticamente. Mas foi lá, ajuda-me aqui. Os tipos ficaram assim, vocês aproveitam isso, nós somos pobres. Nós não vamos deitar fora uma fita toda, por causa de uma palavra. Nós vamos cortar aqui. Então colávamos. Aliás, até havia uma fita própria para colar. Sim. Era uma tira. Exato. Tira. Portanto, hoje quando a gente vê no computador a fazer essas colagens, é autêntico. Alô, aquilo vem tudo dessa fase dos indivíduos corta-fitas. E para tu ouvires um elogio depois de fazer uma emissão, uau! Era para ti
Era o auge. Mas Para fazia. ouvir- Sim, fazia. A Para parte ouvir. bonita é essa, ele Sim. também conhecia. Aliás, Sim, a sim, forma claro. de nós crescermos é mesmo, sabemos que cometemos erros e quando fazemos o bem, ele também diz: olha, hoje gostei. Sim, Mas exatamente. para chegar a isso. Era difícil. Estamos Lembro-me- sempre à espera da vírgula, mas Então aquele dedo em riste teve um impacto. Positivo. Sim. Eu queria perguntar se foi traumático, porque Quem não ou foi conhece- traumático e ao longo do processo foram percebendo que não, Fazia não parte era do processo. bem. Desculpa lá, coisa, só para eu que lidava com crianças. Era traumatizante para as crianças. Nós já estávamos habituados. Estás a imaginar? Este era o estúdio. Sim. Dia das histórias. Tinha a narradora, que era a tia Susana, e tinha as criancitas que interpretavam os vários papéis. Imagina, tinha Carlos Silva. Aquele berro que para mim era normal, para as crianças, logicamente, que era. Traumatizante. Como quem diz, aquele vovô ali, aquele tio ali. Mas era. Mas não. Depois ele tinha aquele lado dele muito especial, pois descia, vinha, não, olha, sabe? Aquilo é assim, mas para quem não convivia diariamente com ele, aquele grito, aquele dedo, era como quem diz, não sei como é que vocês conseguem trabalhar com aquele senhor. Mas vamos lá. Nós que passamos por uma determinada escola de passado, também aprendemos um bocado assim. Né? Mas era Sim. sim. os nossos tempos. Eram os Os nossos nossos tempos, a barrinha, a varinha. Mas pronto, então não vamos trazer isso para o trabalho também. Mas para nós era normal. Mas eu acho que este comportamento do Carlos Silva, esta maneira do Carlos Silva, de Viriato Silva, de vez em quando também, e de alguns dos nossos colegas, que de vez em quando mandavam aquelas. Aquilo parecia que doía naquele momento, mas depois saíamos todos alegres porque o trabalho ficava bom. Porque também, muitas vezes, se tu não te concentras neste lado artístico, isto é como eu lido muito com os músicos, e na música também existe um bocado isso. Porra, para lá com isso, pá, acerta lá. Então, de vez em quando nós temos que sentir que ou concentramos a fazer as coisas, ou o nosso colega que está concentrado vai mandar uma boca. Só que às vezes ela aí. Alguns colegas mandavam umas bocas inadequadas. Nós temos que engolir. Mas para quem está deste lado, não pode mostrar a quem está em casa o que está por detrás, né? Então é tudo. Hoje estão a ouvir, né? A gente sofria e continua a sofrer hoje também. Vocês recebem em casa as coisas mais já prontas, filtradas. Mas eu e. Foi um processo. A partir do momento em que se entra para a cabine, esquece tudo que é Exato. problema. O ouvinte não quer saber se tu tens Será que problemas se em esquece casa. mesmo? A ideia é essa. Né? Devia-se esquecer. É como em tudo. Eu que lido com crianças, estou numa escola, a partir da altura em que eu transponho o portão da escola, para dentro, isso. eu esqueço. Tenho que esquecer-me dos meus problemas. Vocês todos estudaram. E o Carlos Silva Imagina se dizia o muitas vezes professor isso. trouxesse os problemas de casa para a sala de aulas. Nós, É o mesmo como comunicador. ele até dizia, se não consegues deixar aí na porta do estúdio, volta para casa e vai deixar lá. Senão a coisa não flui. O que cada um de vocês aqui leva do Carlos Silva para a vida profissional e provavelmente pessoal? Também. Vou começar eu. Eu comecei dizendo, eu sou o que sou hoje, com esta idade, graças ao Carlos Silva. Eu caí de paraquedas e fui acolhida. Portanto, a minha transformação eu até surpreendi-me, sou profissional afinal, como profissional na área de comunicação, eu vou levar para a vida toda. Aprendi com Carlos Silva que o A com acento é algo que carreguei. Eu que lido com crianças, as crianças são genuínas, originais. Já quem me diz, desculpa, és portuguesa? Eu farto-me de rir. Digo, tu também podes ser. É só querer. Não sei se perceberam. Exatamente porquê? Porque fomos polidos e a marca ficou. Eu não tenho como voltar ao A e ao G, ao L. Já não tenho. Porque aprendi e percebi que realmente esta escola veio para ficar. Não é para fazer de conta. Portanto, eu sou hoje esta comunicadora graças aos ensinamentos. E aquele dedo
E os gritos. Também aponta esse dedo aos seus. Eu agora já sou mais, já Vitor disse, mais abraços e carinhos, mas lá no fundo a gente tem que apontar, só que já não é assim um dedinho menos apontado, mas é necessário. Eu particularmente também tive momentos com Carlos Silva, mas eu confesso que não conheço o dedo dele. Oi, então já está encolhido. Não conheço. Então nós Não conheci. fizemos encolher porque saímos estes profissionais. Então ele poupou. Não, mas de facto, quando ele vai para a Rádio Cidade, de facto, Já estava mais calmo. eu não sei se estava mais calmo, quer dizer, ele Estava mais compreensivo. mais compreensivo. Já admitia um pouco mais de outras formas de estar, de fazer as coisas. Mas sempre exigente. Sim, sempre. Porque houve gente que entrou, bateu na parede e saiu. Porque houve muita gente que quis entrar na cidade. Sem muita vontade. Entrava, batia e vínhamos, e eu conversava com ele. Carlos, como é que é isto aqui? Esquece. Nada. E nós tínhamos essa prerrogativa, felizmente, na rádio. Portanto, as pessoas entravam para a Rádio Cidade e não entravam logo como efetivos. Portanto, eram colaboradores. Então, nós tínhamos a hipótese de não dá, está aqui o número do sapato, parte batis, out. Sim. Era por isso que ele depois se insurgia também, porque eu já vi o Carlos Silva tão zangado com isso que batia na mesa e dizia: agora, nestes últimos tempos, basta alguém chegar aqui, nós vermos que ele tem voz e ele fala, entregamos o microfone. O que é isto? O que é que está a acontecer? E de facto é uma coisa que tu dizes. O que é que eu levo do Carlos Silva? Eu levo do Carlos Silva, espero não chorar ao dizer isso, o facto de me chamarem professora hoje. Porquê que me chamam professora? Por causa do professor Carlos Silva. E eu, agora que ele se foi, ficou eu a professora. E começo a pensar, até nesta altura ele me deu essa responsabilidade. Foi-se embora e deixou-me a mim como professora, porque não sei se há outras pessoas aqui a quem chamam professora, mas já me chamam professora. Até a Rosa começou assim, né? Então essa é a grande responsabilidade que eu levo e os ensinamentos que eu tive do Carlos Silva que me fizeram ser professora hoje. Isidine Fakira. A liderança, o saber lidar com as pessoas, o saber compreender as pessoas, o saber ter que ser duro para as pessoas quando as pessoas estão erradas, corrigi-las e depois integrar na equipa. Isso eu levo dele, eu aprendi muito dele, esta forma de estar. A bandeira do Carlos Silva sempre foi ter na grelha de programas da Rádio Moçambique a música clássica. E ele fez isso até o último dia da sua vida. Daqui para frente, como deixar este... eu não sei como é que eu chamo esta escola, este tipo de conteúdo na nossa grelha? Eu não posso responder, não estou no ativo. Faço o meu easy jazz porque, como quem gosta de futebol, vai fazer a peladinha, né? Mas eu acho que o Vitor e a Conceição também já está reformada. Eu acho que, desculpam que aproveite esta ocasião, a Rádio Moçambique tem que saber aproveitar o conhecimento das pessoas, independentemente de estarem ou não no quadro da rádio. As rádios vivem com colaboradores, com pessoas que dão, assim como nós temos na direção de informação, correspondentes, comentaristas que vêm trabalhar para a rádio, nós também, para a área de programas, que é muito específica, temos que ir buscar pessoas que... Aliás, parece que o momento de apurar toda a experiência, todo o conhecimento que se adquire ao longo do tempo, enquanto ativo, parece que tudo culmina lá no fim. E depois o que é que se faz com esse acúmulo de conhecimento, com esse acúmulo de experiência? Pois, devia-se aproveitar melhor. Exatamente, Susana. Os outros aproveitam. Eu acho que a rádio não devia perder tudo aquilo que fez
toda a formação que deu às pessoas, a rádio não devia perder, devia saber usá-las depois, não como efetivos, não com um tempo inteiro na rádio, mas usar para fazer um programa, para fazer uma rubrica, para fazer. A Susana podia. Às vezes até só para opinar. Exatamente. A Susana podia continuar a dar uma colaboração na rádio em Moçambique. Por que é que não dá? Não sei, enfim. Então, Vitor, Aproveita. A batata ficou para a batata para ti. Pensem em não deixar, porque pode parecer que não se gosta de música clássica. Não, há ouvintes que gostam daquele tipo de programa. E é uma forma também de educar a ouvir música. Então, meus caros, mantenham o Clássicos ao domingo, criem outros programas de música clássica. Até podem, e nós já temos aqui a Stella Mendonça, que tem uma escola. Tem uma escola, então, vamos aproveitar esta força toda que nós tivemos para manter este género musical que Carlos Silva nos trouxe. Com certeza que fica para nós este desafio de manter o programa Clássicos ao domingo com aqueles que já colaboravam. Vais conseguir produzir isso daqui. Temos de conseguir. É um grande desafio, é honrar este nome da radiodifusão em Moçambique, né? Não só da Rádio Moçambique, mas da rádio no geral. Um dos legados do Carlos Silva é: nós nunca sabemos tudo, nós morremos a aprender. Não é? Então, com certeza que isso é uma das marcas registadas do professor Carlos Silva. Né? Até connosco ali em estúdio, apesar dos problemas dele de visão, não é? Ele dizia: nós morremos a aprender, nunca sabemos tudo. Esse é um dos grandes registros dele. E Susana, eu queria comentar um bocadinho e se calhar ouvir um pouco de si, da Luísa, do Fakirá especialmente, e do Vitor como a ponta final, não é? Deste processo por enquanto. A tia Susana falou aqui de ficar impactada por ouvir construções frásicas que numa mesma frase têm diferentes tipos de pessoas, de tratamento, não é? E eu pergunto, a tia Susana aprendeu isso do Carlos Silva? O que aconteceu entre a geração da tia Susana e de quem hoje continua ou faz essas construções? Rosa, que provocação! Esta construção frásica. Isso também vai para a professora Luísa, vai para o Isdin Fakirá e vai para o Vitor, que pertence a esta geração, não é? Sim, com estas... na altura eu posso dizer que quando entrei para a rádio era criança mesmo, portanto a formação superior veio muito depois, mas hoje lamento dizer, eu estou na área de educação. A qualidade de ensino no nosso país é responsável por essas gralhas. Portanto, pegar num texto hoje, desculpem-me, de um licenciado, a gente acaba duvidando se realmente esta pessoa passou pelo primário. Ou tem que passar pela rádio? Não, passou pelo primário. Para passar para a rádio tem que saber ler e escrever, no mínimo. Já tem que vir minimamente pronto. Quando se diz ensino básico, aquele ensino da primeira à sexta classe, agora, é esta base que está faltando nessas construções hoje. É um ensino que está pecando em algum aspecto e faz com que as pessoas realmente cometam alguns erros. Só que o que eu noto é que às vezes é o próprio professor que comete também os mesmos erros. Professora Luísa, eu a vejo muitas vezes a fazer correção até de textos no Facebook. Mas atenção, as minhas correções nem sempre são para locuções locais, são também para locuções internacionais. Eu vou atrás dos donos, os ditos donos da língua, que estão cada vez menos preocupados com a língua. Mas é assim, o que aconteceu? Aconteceu que eu tinha um pai em casa que me punha a escutar rádio e me corrigia constantemente. Tinha pais professores na escola que
não deixavam passar um erro destes. E depois cheguei à rádio em Tete. Eu já trabalhava há 6 anos. Entrei para o programa da criança como quase todo mundo, e depois passei à locução quando se deu a independência e grande parte dos quadros tiveram que sair do país. Então participei no concurso, mas continuei a ter esses professores e depois fui professora também de português. Então tive todas estas bases. Hoje eu insurjo-me. Porquê? Porque que se deixou fugir esta essência, uma vez que Samora disse português é a língua oficial, devia haver essa preocupação. Sim? Então, eu fui a Angola, numa destas viagens da rádio, e vi que lá os colegas não deixavam entrar para a antena nacional, tanto da rádio como da televisão, quem cometesse esse tipo de erros. Português. Só quem falasse corretamente a língua é que podia estar nas nacionais. Então, essa foi uma experiência que trouxe para aqui. Mas a coisa generalizou-se de tal forma que agora até publicidade utiliza tu e você. Proteja-te. O que é isso de proteja-te? Não existe. Então, essas coisas arrepiam-me de tal forma. Às vezes até vêm escritas. Não são só ditas porque a rádio é efêmera. Passa, aquele disse isso, se calhar eu não ouvi bem. Mas quando está escrito, aquilo é um dissabor. É um dissabor. É por isso que o Carlos dizia: basta nós vermos que tem boca e entregamos o microfone. E o microfone não é para todo mundo que tem boca. Fakida, isso fica pior ainda quando a pessoa tem que fazer um texto de improviso. Sim. Aliás, o improviso é baseado em qualquer coisa. Tu tens que ter uma base para fazer o improviso. Não começa a improvisar só por improvisar. Mas apenas para complementar o que disseram, nós deixamos de exigir. Nós deixamos e criamos facilidades por conveniência, não sei, por desconhecimento, porque também muitas vezes as pessoas não exigem porque não sabem. O problema também está aí. Permitam que eu diga isto. As pessoas às vezes não exigem. Nós vamos promovendo a descobrir uma fraqueza, então prefere ficar. A incompetência, e esse incompetente não vai conseguir exigir, porque ele também não sabe. Portanto, isso em várias áreas, e é que estamos aqui a falar da nossa rádio, mas isso em várias áreas nós sentimos isto. Portanto, o que eu acho é que nós devemos continuar, se queremos. A Susana disse uma coisa lá atrás, de que falava assim, depois passou a falar assim. Não, passou a falar corretamente a língua. Portanto, se queremos fazer rádio em Bitonga, o locutor de Bitonga tem que falar bem Bitonga. Em português. Chuabo tem que falar bem Chuabo. Em Ximacon tem que... Não vem aqui dizer que não. Alguém uma vez disse: Fakira, tu não sabes fazer um programa em Bitonga? Eu? Para insultar pessoas. Não falo a língua. Quer dizer, a gente percebe, brinca com a língua, não sei o quê, de influência. Mas, para falar em português, tem que saber falar português. E está a faltar a exigência de Carlos Silva. E eu digo uma coisa. Nós temos a mania de dizer aqui que não, os miúdos agora falam mal. Não. Há muitas crianças, há muitos jovens de famílias que falam bem. Sim. A rádio tem que ter cuidado de ir buscar quem fala bem para fazer este trabalho. Vitor Reis, tu és a continuidade. Com certeza. Nem vens, quer dizer, vens depois de mim, né? Pertence a uma geração depois de mim. Mais ou menos da mesma altura, porque, como eu já disse, comecei nos programas infantis. Né? Então, se calhar quando cheguei à Rádio Cidade, eu comecei a fazer Rádio Cidade na Beira, né? Foi uma escola.
porque pronto, foi o programa da criança aqui durante um tempinho, depois a Rádio Cidade Beira, foi depois quando vim para cá e continuei a fazer Rádio Cidade até que o Isidino Fakirá puxou-me, tal como puxou a ti para a Antena Nacional. Mas eu já estava madura para continuar na Rádio Cidade. Mas eu sou em parte filho destes três que aqui estão, não é? Fui da altura em que se cometesse uma gafe durante a emissão, o telefone tocava logo a seguir. O que é que tu estás a dizer? O que é isso que tu disseste? Não é? Mas tinha de continuar ali a fazer a emissão como se não tivesse recebido nada, não é? Há um episódio, deixa-me aqui contar muito rapidamente, da Luísa Menezes, quando a Rádio Cidade fez 5 anos de emissões ininterruptas. Andávamos a correr de um lado para o outro por causa dessa celebração. Fui buscar as camisetes a uma agência que foi encarregue de fazer as camisetes. Estava lá escrito, na parte de trás, 5 anos de emissões ininterruptas. Havia apenas uma letra que estava a faltar ou não estava muito bem escrita. A Luísa pegou, viu a frente, ok, tá bom, eram 50 camisetes. Olhou, viu, Vítor, devolve isto. Eu, mas, na altura, chefe, o que é que se passa? Não vês que isto não está bem escrito? Eu, mas isto aqui não vai fazer. Devolve, eu não recebo isto, Vítor, faz o que quiseres com essas camisetes, eu não recebo. Dito e feito, meti a camiseta na caixa e fui devolver, né? Então, eu sou desta escola que quando uma coisa não está bem dita, não está bem escrita, eu Não passa. passo-me também. Então, E hoje faço parte. e faz essa Também exigência faço também. essa exigência aos outros que estão a entrar. Também não consigo. Vamos terminar, porque podíamos ficar aí a falar muitas coisas sobre o Carlos Silva, mas precisamos terminar, porque os programas de rádio têm que começar numa hora e terminar. E vamos terminar da seguinte forma. O que cada um aqui presente quer dizer como legado de Carlos Silva para nós, que vamos dar a continuidade, não é? Deste vamos lá, trabalho. Olha, primeiro quando recebi a notícia, eu não sou muito ligada às redes sociais, fiquei, Carlos Silva, meu mentor, então, o que ele deixou em mim foi autenticidade. Quem eu sou hoje e aquilo que eu vou continuar a ser. Uma pessoa exigente e uma pessoa autêntica. Quem me conhece, eu não tenho duas caras. Esta é a Susana Rita, aquela que nasceu das mãos de Carlos Silva e hoje se me chamam de comunicadora, é porque ele moldou-me. Portanto, ser autêntica e humilde. Saber ouvir, aprender e partilhar. Obrigada, esta sou eu. Obrigada, tia Susana. Professora Luísa. Eu queria que fosse o Fakirá a fechar isto com uma história interessante sobre as vedetas ofendidas, que de facto diz tudo o que nós bebemos do Carlos Silva e que vai ficar para a eternidade, porque para mim estamos a falar de um imortal. Vedetas ofendidas. É uma história boa para ouvir também. Eu já não sei como é que começou a história. Só sei que depois houve uma barraca qualquer, permitam o termo barraca. O que é barraca? A quem está a ouvir a dizer, mas o que é barraca? Sim, Fakirá. Nós também éramos buracos na altura. Vocês também não sabem o que são buracos. Não pensam que é barraca do barraca, né? Pois é, hoje em dia quem fala barraca vai imaginar outra coisa. Houve uma gralha que aconteceu no programa, né? E eu quis mudar o programa, quis alterar uma coisa qualquer no programa. E que nós não concordávamos com aquilo. Vamos queixar. E não fazia muito sentido que mudássemos aquilo. Então ficámos ali no bate, mas eu decidi logo que era assim e ponto final.
E nós achávamos que aquilo não fazia Não era muito assim. sentido, né? Então fomos queixar ao Sr. António Alves da Fonseca, que era o super aqui da rádio. Por acaso o Fonseca concordou conosco. Conosco, sim. Sim. Disse que, mas o Carlos ligou para o Carlos. Carlos, vem cá. Então o Carlos foi. Então o que é que se passa? Eles vieram queixar. Ele falou, Carlos, vai lá resolver isto de uma boa forma. Ele só não vai dizer, está Uns sofrendo. miúdos entraram ontem, pá, chegaram aqui ontem, pá, e agora já se armam em vedetas ofendidas. Mas o mais engraçado é que ele disse isso, pegou em nós pelas mãos, a Luísa de uma mão, o Isdinho de outra mão, e fomos juntos com ele. Ok, vocês vão fazer, mas da próxima vez não fazem. Mas já ganhamos. Mas vedetas ofendidas o quê? É um pouco o locutor, o apresentador e não sei o quê, sobe, né? Quer dizer, eu é que faço o programa, eu é que... Portanto, há este orgulho que nós devemos ter da qualidade do trabalho que nós fazemos, Não há dúvida. por um lado. Mas também há Saber aceitar. as nossas falhas, as nossas deficiências, e não só, muitas vezes até pode não ser por falha ou deficiência. Temos que ser modestos. E, portanto, para fechar, não é? Sim. Vedeta. Não. Vedeta, sim senhora, mas modesto. Vedeta. Humildade suficiente Modesta. para reconhecer. Vitor Reis. Acho que a exigência na comunicação está acima de tudo, né? Temos de ser cada vez mais exigentes, não só connosco mesmo, mas também com todos aqueles que estão a começar esta profissão, esta área. E deixa-me contar um episódio que eu vi hoje, esta manhã, ao sair de casa. Num dos canais de televisão vinha ali: exames retomam hoje depois do vazamento. Vazamento? Eles retomam. Os exames retomam. Tem O que é vida que própria. vazamento quer dizer? Onde é que estamos a ir buscar esta palavra vazamento? Não é? Estamos a fazer uma mistura do português. Não é? Então, eu acho que temos de ser cada vez mais exigentes connosco mesmos. Fica esse legado. Muito obrigada. E assim chegamos ao final desta conversa, desta curta viagem pela vida e obra de Carlos Silva, um homem que não apenas acompanhou a história da rádio em Moçambique, mas que ajudou a escrevê-la. Hoje percebemos que o seu contributo não se resume a funções, a cargos ou especialidades. Estende-se pela maneira como se enfrenta, como se enfrentava o microfone, como abraçava a técnica, como moldava o conteúdo e como inspirava pessoas. Ao redor de Carlos Silva, não celebramos apenas um profissional. Celebramos a persistência, a capacidade de aprender, a humildade de ensinar e a ousadia de inovar. Celebramos alguém que permaneceu até ao fim, fiel ao som, à palavra, ao rigor e ao público. Há poucos símbolos tão fortes na história da radiodifusão quanto ao facto de o seu último programa ter ido para o ar no dia em que a sua voz se calou para sempre. E talvez seja essa a maior lição que ele nos deixa. A rádio é mais do que técnica, é vocação, é mais do que rotina, é alma, é mais do que trabalho, é missão. Aos profissionais que hoje carregam os microfones, os cabos, os softwares e sonoridades digitais, fica a reflexão. O que é que nos move? O que desejamos deixar para os que virão depois de nós? O legado não nasce do tamanho do estúdio, mas da grandeza da entrega. Carlos Silva partiu, mas ficou nas vozes que formou, nas ideias que permitiu germinar, nos programas que inspirou e, sobretudo, no compromisso com o público. Esse público a quem ele nunca falhou. Que a memória nos acompanhe, que o exemplo nos empurre e que a paixão pela rádio, essa paixão
que para ele durou 74 anos, continue a ser a nossa melhor frequência. Que a rádio continue a ser ponte, companhia, identidade, história. Muito obrigada. Um abraço de Rosa Maciel na produção e moderação desta conversa e Michel Horácio na sonorização.